Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no YouTube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, ou através do meu site, o juliobatiste.com.br. Lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, e-books e videoaulas. Trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais. Eu vou ir gravando o que eu imaginei à medida que o tempo me permite. Vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do YouTube. Uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos, passo a passo, e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel, do básico ao profissional, incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria. Ele vem com 13 bônus, incluindo videoaulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel. Um livro bem completo e bem detalhado. Todos os detalhes sobre esse livro estão aqui, nesse endereço. Tá? Vamos então a mais uma lição dessa nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Nós estamos numa série de lições sobre o MS Query. Já aprendemos o que é o MS Query, definir uma fonte, criar uma consulta básica e retornar os dados para o Excel. Agora, a partir dessa lição, nós vamos aprender, essa lição vai ser uma lição teórica e na próxima vai ser a prática, como eu acesso essa consulta que deu origem aos dados se eu quiser alterar. Quero alterar um critério de filtragem, quero definir critérios mais avançados, quero adicionar campos, remover campos, mudar a ordenação, enfim. Obter um conjunto diferente de dados apenas alterando a consulta que originou os dados e retornando os dados atualizados para o Excel. Isso é bastante simples de fazer. Eu tirei essa lição teórica para explicar para vocês sobre os operadores de filtragem, os mais utilizados e avançados, e a partir da próxima lição nós vamos aprender a usar esses operadores na prática. Então, qual o conteúdo desse vídeo? Como acessar a consulta que retornou dados para o Excel e entendendo critérios e operadores para critérios. Nessa lição e nas próximas lições, nós vamos aprender a definir critérios básicos e avançados em uma consulta do MS Query. Falaremos sobre os operadores que podemos utilizar em critérios de pesquisa, bem como alguns exemplos teóricos. A partir da próxima lição, nós vamos ver exemplos práticos de aplicação dos conceitos vistos nessa lição. Existem duas maneiras que eu posso acessar a interface de consultas do MS Query. Nós já vimos na lição anterior, quando nós praticamos, que chega num determinado momento que tem essa tela aqui, em que o assistente pergunta se eu quero retornar os dados para o Excel ou se eu quero exibir os dados ou editar a consulta no Microsoft Query. Nesse momento, antes de retornar os dados para o Excel, eu poderia marcar essa opção e clicar em concluir, e aí ele iria abrir a interface de consulta do MS Query. Interface essa que eu vou só mostrar nessa lição, e nós vamos aprender a utilizar ela em detalhes na lição anterior. Então, essa seria uma das maneiras. A segunda maneira, retornou os dados para o Excel. E agora, como é que eu faço para acessar a interface de consultas do Query? Bastante simples. Coloca o cursor em qualquer dado da tabela de dados que foi retornada, clica na guia dados, dentro do grupo conexões tem um botão conexões. Aí vai ser exibida uma janela com a lista de consultas que estão disponíveis. Você pode ter feito mais de uma consulta, de outros exemplos, ele lista todas. Você marca a consulta que você quer alterar e clica no botão propriedades. Daí vai ser aberta a janela de propriedades da consulta. Na janela de propriedades que é aberta, clica na guia definição e na parte de baixo da janela clica em editar consulta. E aí pode demorar um pouquinho, dependendo das definições da consulta e etc. Mas a consulta vai ser aberta no MS Query,
Pode demorar um pouco, reforço aqui, para que você possa editá-lo. Que interface é essa? Essa interface aqui, ó. Muito parecida com a interface de consulta do Access. Quem trabalha com o Access vai se sentir bastante à vontade com essa interface. Aqui em cima tem as tabelas que fazem parte da consulta, o campo de cada tabela, que eu quiser adicionar. Aqui embaixo os campos que fazem parte da consulta, tá? E aqui eu posso aplicar filtros. Em qual campo, qual o filtro. Essa aqui, inclusive, é a tela da consulta que nós criamos no exemplo anterior, com um único filtro, país igual ao Brasil. Aqui eu vou poder aplicar filtros por vários campos, quantos necessários, usar os operadores que nós vamos estudar nessa lição. Posso aplicar critérios de ordenação, né? Posso consolidar dados, enfim, ordenar, e mandar executar a consulta, retornar os dados para o Excel, adicionar a tabela que não faz parte aqui da consulta para pegar algum campo da tabela. Enfim, é uma interface para a criação de consultas completa. A partir da próxima lição nós vamos aprender a usar essa janelinha aqui com bastante detalhes. Para definir o critério simples, basta digitar o valor do critério no respectivo campo. Critério simples. Qual o campo? País. Qual o critério? Brasil. Uma diferença que tem lá para o Access é que no Access os critérios de texto vão entre aspas. Aqui no MS Query eles vão entre apóstrofes, tá? Então tem essa pequena diferença. Por exemplo, se queremos filtrar apenas os pedidos para o Brasil, basta digitar Brasil na coluna do campo País, conforme indicado no slide anterior, e apenas reforçando que aqui o campo, quando ele é do tipo texto, ele tem que vir, o critério, né, o valor do critério é do tipo texto, ele tem que vir entre apóstrofes. Se você trabalha com Access, sabe que lá no Access é entre aspas e não apóstrofes. É possível definir critérios para 2 ou mais campos, por exemplo, país igual ao Brasil e cidade igual a São Paulo. Com isso serão retornados apenas os registros que atenderem aos 2 critérios ao mesmo tempo. E aqui entra novamente a importância de vocês entenderem a diferença entre os operadores e ou. Tá? Isso não vou falar novamente aqui, porque lá no módulo 1 teve uma lição só sobre o e o ou, de tão importante que é isso. Mas já reforço para vocês que critérios que são colocados na mesma linha de critérios, eles são unidos por um e. E critérios em linhas diferentes são unidos por um ou, ok? Também podemos definir critérios independentes. Critérios independentes eles estão em linhas diferentes, por isso são unidos por um ou. Por exemplo, país igual a Brasil ou cidade igual a Paris. Neste exemplo, nós vamos retornar todos os registros para o Brasil, independentemente da cidade, mais todos os registros para Paris, independentemente do país. Claro que eu conheça, pelo menos só tem Paris na França. Mas se num outro país lá tiver uma cidade chamada Paris e tiver pedidos para essa cidade, vai ser retornado independentemente do país. Tá? Observem que são 2 conjuntos independentes de registro. Aqui vou reforçar, até coloquei em vermelho. Nesse ponto é indispensável, fundamental, de grande importância que você tenha entendido com clareza a diferença entre os operadores e ou, os quais foram discutidos em detalhes numa lição do módulo 1. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre a diferença entre o e o ou, quando se trata de definição de critérios, usando eles como operadores lógicos, volta lá no módulo 1 e assiste novamente a lição. No MS Query, critérios que estão na mesma linha são unidos por um operador e. Critérios em linhas diferentes são unidos por um operador ou. Botei mais uma vez aqui porque é importante. Se ainda tiver dúvidas sobre as diferenças entre e ou, volte ao módulo 1 e assista o vídeo exclusivo que só trata sobre essas diferenças quantas vezes forem necessárias. Agora aqui os operadores que nós vamos aprender a utilizar para definir filtros dentro de uma consulta do MS Query. O MS Query, a exemplo do Microsoft Access, disponibiliza uma série de operadores que facilitam e muito a definição de critérios em pesquisa. Além de facilitar a definição, os operadores nos oferecem uma série de possibilidades
para a definição de critérios mais avançados. Nós vamos aprender a utilizar os seguintes operadores. In, que é o em. Aqui os operadores podem ser utilizados em português. Então, in é o em, between, que é o entre, o not, que é o negado, e o like, que é o como. Tá? Ao utilizarmos esses operadores, o MS Query automaticamente traduz o nome dos operadores para português, conforme indicado nessa tabelinha aqui, ok? Você pode usar tanto em inglês quanto em português. Se você usar em inglês, ao dar um Enter para usar o operador, para usar o critério, o MS Query traduz para o nome em português, ok? Vamos aprender sobre o operador IN. O operador IN ele é utilizado para definir critério de filtragem em campos do tipo texto. Quando nós temos vários critérios para serem especificados num mesmo campo, é mais vantagem, fica mais claro, mais fácil de utilizar o operador IN do que utilizar vários critérios unidos pelo operador OR. Vamos considerar o exemplo a seguir, onde temos um critério definido para o campo país de destino, de duas maneiras diferentes. Uma utilizando um monte de operadores OR e outra utilizando um único operador IN. Os dois critérios são equivalentes, vão retornar o mesmo conjunto de registros, ou seja, somente pedidos para o Brasil, para a Argentina, para a Alemanha, para a França, para a Áustria. Posso usar assim Brasil, ou Argentina, ou Alemanha, ou França, ou Áustria, ou usar assim IN, aí abre parênteses, Brasil, Argentina, Alemanha, França e Áustria. Aqui tem um pequeno errinho no meu slide, que eu peguei isso aqui como se fosse lá do Access. Lá no Access o critério de texto vem entre aspas. No MS Query ele vem entre apóstrofes. Então lembrem disso aí, que o correto aqui seria estar entre apóstrofes. Observe que com a utilização do operador IN, o critério fica mais enxuto, de mais fácil leitura e interpretação. Neste exemplo, serão selecionados apenas os pedidos para os países especificados. Observe que os diferentes elementos dentro do IN são separados por ponto e vírgula e cada elemento está entre aspas. Na verdade, tenho esse erro aqui. O correto no MS Query é entre apóstrofes e não entre aspas. Entre o operador IN e a abertura do parênteses, entre o IN e a abertura do parênteses, tem que deixar um espaço em branco, não pode ficar grudado aqui. Na tabela a seguir, mais alguns exemplos de utilização do operador IN, lembrando que, ao invés de aspas, devemos utilizar apóstrofe. IN, Brasil, Argentina, Alemanha, somente os pedidos para esses três países aqui. No campo cidade e destino, se eu quisesse filtrar algumas cidades. E aqui o NOT em combinação com o IN. O que significa NOT IN Brasil, Alemanha? Todos os pedidos, menos, por causa do NOT, menos os pedidos para o Brasil e para a Alemanha. Todos os demais. Ok? Então nós vamos aprender na prática depois a utilizar esse operador IN. Temos aqui o operador between. O operador between, que é entre em português, é utilizado em campos numéricos ou campos do tipo data e hora, para testar se o campo está dentro de uma determinada faixa de valores. Por exemplo, para testar se o valor do frete é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20, podemos utilizar um dos seguintes critérios: maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20, ou between entre 10 e 20. Para testar se uma data está dentro do ano de 2010, podemos usar qualquer um desses dois aqui. Maior ou igual 1º de janeiro de 2010 e menor ou igual 31/12 de 2010. Lembrando sempre que antes do e depois do e tem que ter espaço. Se você emendar tudo aqui, vai dar um erro de sintaxe. Outra forma usando o between seria between, ou entre, né, que é sinônimos, between 1º de janeiro de 2010 e 31/12 de 2010. E a data sempre entre o sinal de hash, ou jogo da velha, como chamam alguns. Lembrando que depois do between tem que ter um espaço, e antes e depois do e tem que ter um espaço. Não pode estar tudo emendado. Aqui eu coloco uma tabelinha onde eu mostro alguns exemplos de uso do operador between e também
em conjunto com o between. Por exemplo, esse último aqui, not between 1º/7 de 97 e 31/12 de 97. Seriam todos os pedidos menos os pedidos para o segundo semestre de 97, entre 1º de julho e 31/12 de 97. Que tem um erro, eu coloquei 98, mas é 97. Importante observar que o operador between representa um intervalo fechado, ou seja, maior ou igual a e menor ou igual a. Temos um terceiro operador, que é o operador like, e este operador é utilizado para pesquisas em campos do tipo texto. O diferencial do operador like, que é o como, é que ele permite a pesquisa de padrões de texto, ou seja, uma parte do texto só, e não ocorrência exata. E ainda permite a utilização dos caracteres coringa, sobre os quais até eu já falei em exemplos anteriores, o asterisco e a interrogação. Ele permite que seja pesquisado um campo do tipo texto, especificando apenas parte do campo, e não o conteúdo exato. Por exemplo, podemos pesquisar todos os clientes que têm em alguma parte do nome a palavra Silva. Dessa maneira, seriam retornados, por exemplo, os seguintes nomes: José da Silva, Silva Antônio, João Pereira e Silva Fontoura dos Santos. Se fosse uma ocorrência exata. Com o operador like, podemos utilizar caracteres conhecidos como caracteres coringa. Na tabela a seguir, temos uma lista dos caracteres coringa que podem ser utilizados com o like. O asterisco coincide com qualquer número de caracteres. Pode ser utilizado como primeiro ou último caractere de uma sequência. Por exemplo, que o asterisco retorna que, quando e quanto. Ou seja, qualquer ocorrência que começar com as letras que e o. O resto não interessa. A interrogação coincide com qualquer caractere isolado, um único caractere. Por exemplo, se eu colocar assim, B, interrogação LA. A primeira letra tem que ser o B, a segunda qualquer coisa e LA depois. Ele vai localizar bala, bolo, bula, etc. O colchete coincide com qualquer caractere que esteja entre os colchetes. Por exemplo, se eu colocar B-A-O-L-A, ele vai localizar. A primeira letra tem que ser o B, a segunda pode ser o A ou o O, e o restante LA. Então, bala, bola, mas não bula. Por que não bula? Porque a segunda tem que ser A ou O, não pode ser o U. Então, bula não seria retornado. O ponto de exclamação, qualquer caractere que não esteja entre colchetes. Aqui o ponto de exclamação é a negação, né? Então, primeira letra B, a segunda não pode ser nem A nem E, e depois tem que vir LA. O traço coincide com qualquer caractere de um intervalo de caracteres. Você deve especificar o intervalo em ordem crescente. Então, nós temos aqui a primeira letra, o B, a segunda, qualquer uma na faixa de A até C, A, B, C, e depois o LA. Então, tem que ser em ordem crescente, de A para C, de M para Z, de P para U, não pode ser em ordem decrescente. E o jogo da velha, o hash, coincide com um único algarismo qualquer. A interrogação é um caractere, uma letra, e o hash é um algarismo. Por exemplo, 1#3 localiza 103, 103, 123. O primeiro algarismo tem que ser 1, o segundo qualquer coisa e o terceiro o número 3. Então já deve estar pipocando aí na cabeça de vocês que dá para fazer muitas combinações e muitos filtros avançados usando o nosso operador like em conjunto com os caracteres coringa. Algumas observações. Os caracteres coringa devem ser utilizados com tipos de dado texto, embora você possa às vezes utilizá-los com sucesso com outros tipos de dados, tais como os datas, se você não alterar as propriedades das configurações regionais desses tipos de dados. Então, o normal do like e dos caracteres coringa é com campos do tipo texto. Ao utilizar caracteres coringas para procurar um asterisco, um ponto, ou seja, você não quer que ele seja reconhecido como um caractere coringa, e sim, você quer pesquisar se tem o próprio caractere naquele campo.
você deve colocar o item que você está procurando entre colchetes. Por exemplo, para procurar um ponto de interrogação, digite o ponto de interrogação entre colchetes. Quando você estiver procurando um hífen e outros caracteres simultaneamente, coloque o hífen antes ou depois de todos os caracteres dentro do colchetes. Portanto, se houver um ponto de exclamação depois do colchete de abertura, coloque o hífen depois do ponto de exclamação. Quando você estiver procurando um ponto de exclamação ou um colchete de fechamento, não é necessário colocá-los entre colchetes. Você não tem como procurar os colchetes de abertura e fechamento juntos, porque o MS Query interpreta essa combinação como uma sequência de comprimento zero. Então, se lá nos campos você quer localizar onde tem abre e fecha colchetes, ele não vai funcionar porque o query vai interpretar isso como se você estivesse pesquisando uma sequência de caracteres zerada, sem nada no campo. Se você estiver procurando valores em uma tabela que não seja do Axis, como por exemplo uma tabela do SQL Server, pode ser necessário utilizar caracteres de coringas diferentes. Por exemplo, para o banco de dados do SQL Server, ao invés do asterisco, é utilizado o sinal de porcentagem como caractere coringa. Então, depende de qual fonte de dados você está se conectando, pode ser que os caracteres diferentes sejam diferentes dos apresentados nessa tabela aqui. Essa tabela é dos caracteres coringa para uma fonte de dados do Access. Para entendermos a utilização do operador like e dos caracteres coringa, eu coloquei aqui uma tabelinha com vários exemplos. Por exemplo, like asterisco mar asterisco, no campo nome da empresa. Somente pedidos para as empresas em que aparece a palavra mar em qualquer parte do nome. Não interessa que vem antes, não interessa que vem depois, desde que tenha mar em algum local do nome. Like a asterisco. Somente as empresas em que o nome da empresa inicia com a letra A. Primeira letra tem que ser o A, o que vem depois não me interessa. Aqui um exemplo onde eu estou usando uma faixa de caracteres. Like, entre colchetes A-G, asterisco. Ou seja, a primeira letra tem que estar nessa faixa, ou A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F, ou G. O que vem depois, asterisco, não interessa. E assim tem aqui vários exemplos de utilização do operador like. Vocês vejam que é possível fazer muitas combinações realmente. E por fim, o operador not, ele é utilizado para negar, para inverter um determinado critério. Por exemplo, país igual a Brasil, retorna todos os registros onde o campo país é igual a Brasil. Not país igual a Brasil, todos menos aqueles em que o país é Brasil. Ele inverte, ele é a negação de um determinado critério. Também é possível utilizar o operador not, até nós já vimos exemplos, em conjunto com os operadores like, between e in. Ok, pessoal? Também é possível utilizar o operador not em conjunto com os operadores like, between e in. Até nós já vimos em slides anteriores alguns exemplos deste uso. Ok, pessoal? Uma lição um pouquinho mais extensa, mas muito importante, vocês têm que conhecer bem esses operadores e principalmente as diferenças entre o e e o ou, que já foi visto numa lição só sobre isso lá no módulo 1. Feita toda essa apresentação dos operadores, agora nas próximas lições nós vamos colocar a mão na massa e utilizar esses operadores para construir alguns exemplos de consultas mais avançadas no MS Query. Valeu? Espero que essa lição tenha sido útil para vocês, tenha trazido informações novas e úteis, evidentemente. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a próxima lição. Valeu! Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição, este vídeo até o final e mais uma vez reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo e baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel, você vai ir do não sei nada de Excel até dominar macros e programação VBA. Eu recomendo este livro aqui de minha autoria, que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 curso completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além de ele estar com preço promocional com um bom desconto, quando você compra por esse endereço aqui, você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses?
Então aqui na tela a listagem dos bônus. São diversas videoaulas, incluindo videoaulas sobre fórmulas e funções avançadas, videoaulas de macros e programação VBA, videoaulas de tabela dinâmica, dashboards, enfim. Tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem ao comprar esse livro. Você recebe o livro pelos correios e os bônus são liberados via download. Esse livro é um tijolão com 1537 páginas. Então fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel, tá? Nesse endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto e ainda receber esses 13 bônus valiosos, tá legal? Valeu! Então, mais uma vez agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se, se você gostou do vídeo. Ao fazer a inscrição, você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente, mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação desse conteúdo gratuito, desta série de videoaulas. Para fazer isso é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, né, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram, e repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador, para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse nesse assunto que é Excel avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.